Por que você deve ficar atento a CVCs e entenda o que isso significa. Olá, empreendedor, sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Já escutou falar em CVC? Né? Então, o que isso significa, né? E por que você que é startupeiro, você que é empreendedor de startups, precisa ficar atento a essa questão, né? Então, para que a gente possa iniciar essa questão, né, contrariando todas as informações padrões de mercado, o que acontece é que há muito dinheiro disponível para startups. É óbvio que nesse momento, nesse exato momento, a gente está passando pelo que a gente chama lá de inverno dos investimentos, que houve de fato, né, desde o ano de 2022, aí houve uma diminuição dos investimentos, até porque o ano de 2021 foi muito acima o volume total aí de capital que estava disponível no mundo todo, não só no Brasil, né? Mas sabendo que o mercado ele se autoajusta, né, seja, né, por interesses individuais ou coletivos, né, vai ter um excesso de capital para investir nas startups, você pode ter certeza disso nos próximos anos, tanto pela disponibilidade em si de recursos, que os recursos continuam existindo, não é que os recursos deixaram de existir, eles só não foram direcionados para as startups, porque houve depois um aumento muito grande, então o mercado se autorregula, né? Mas, enfim, pela própria disponibilização dos recursos, pelo estímulo gerado fruto da diminuição da taxa de juros, que está voltando aos patamares menores, né? E por conta disso, os investidores naturalmente vão buscar outras alternativas de investimento para conseguir melhores ganhos, já que a renda fixa não vai ser o suficiente para cobrir, então começa a ser atrativo outros investimentos, ou mesmo pelo próprio potencial de investimento das startups, né? Então o que vai acontecer é que as próprias startups também vão ter aí um potencial de ganhos aí, vai ter uma atratividade muito interessante, certo? Então por esse conjunto de coisas tem um setor que vem se destacando cada vez mais, que são as CVCs, né? Que são as chamadas Corporate Venture Capitals, que a gente vai conversar justamente sobre isso. Então as grandes empresas, elas de fato elas estão ávidas por investir em negócios que conversem com o seu core business, com o seu negócio e agreguem valor ao grupo econômico. Agora, o que a gente precisa entender é que é lógico que tem muitos empreendedores, né, muitos startupeiros, que eles não sabem desse potencial, mesmo quando sabem, eles não sabem como se relacionar, entender o funcionamento da CVC. Então, afinal, como é que eu vou me aproximar de uma grande empresa e receber investimento nela? Você realmente acredita, basta lá chegar e falar assim, ô, empresa grande, me dá dinheiro. E será que vai ser desse jeito que funciona? Você acredita que vai ser desse jeito? Lógico que não, né? Então, sim, há um raciocínio estratégico por isso. As grandes corporações, elas são de fato um bom exemplo de planejamento de longo prazo, busca por oportunidades. Então, esse conteúdo a gente vai direcionar. Como é que funciona as CVCs, o que elas esperam, como é que você consegue se relacionar com elas, quais são os ganhos que você pode fazer, como é que funcionam, enfim, tudo que a gente está enxergando sobre essa importante parte de captação do mercado. É por isso que nesse momento eu peço para que você acompanhe o nosso canal, já dê o like já nesse conteúdo, que ele faz muito sentido para você, empreendedor, e direto aqui, papo reto, empreendedor com empreendedor, falando direto na tela do meu computador aqui, para que a gente converse aí sobre essa questão aí das CVCs, tá certo? Então vamos lá direto ao assunto, né? O que é a Corporate Venture Capital, que é o CVC. Então o que é o CVC? Um Corporate Venture Capital, a gente vai falar sobre isso, como é que funciona o raciocínio deles, o que elas priorizam, né? Como é que a gente consegue se aproximar das CVCs, então tudo isso faz parte do nosso conteúdo. Eu quero apresentar para vocês aqui algumas corporates aqui para que vocês tenham uma noção aí, né? Então, primeiro, enxergar aí algumas das grandes empresas que tem. Então a gente vai ter, por exemplo, a Novartis. Então tem o fundo da Novartis, né? Que é o Novartis Venture Fund, né? Então, que é da empresa farmacêutica. Tem a RD Ventures, que é Raia do Brasil Ventures. Tem a Z Ventures, que é a corporate voltada para a Ambev, né? Embev, na verdade. Tem Novabra, que é do Bradesco. BVX, que é a iniciativa do Banco BV. A própria TecBan tem vários investimentos, vários braços também direcionados para o corporate voltado para fintechs. A Suzano Ventures, né? Então a grande indústria. A Solab, que é da ArcelorMittal. A Torque, que é da Sinqia, que já é por si só uma startup também, que acabou fazendo um braço também de investimento em outras startups. Então, para que vocês vejam como tem espaço aí, né, de atuação, tem bastante espaço de atuação. Essas são só algumas, tá? Eu só estou citando para que vocês entendam que a gente vai ter aí, ó, você vê aço, farmacêutico, finanças, tecnologia,
papel e celulose, ou seja, tem da Vale também, você vai ter outras atuações aqui. E eu quero só destacar também, especificamente falando, um exemplo do fundo CVC, que essa já é uma outra conotação aqui. Então a Valitec Capital é um fundo de CVC que reúne um portfólio de 8 fundos de gestão. Então você tem aí, ó, tá vendo? Eurofarma, Anima, a própria ArcelorMittal, a Assolab está aí dentro, Localweb, Dexco, Vibra, a B3 e mais um outro fundo também que ele gerencia, ó, mais de 1 bilhão de gerenciamento, 60 startups investidas aqui, você tem aí, ó, você vê, olha que interessante, né? Maior gestora de corporate venture capital da América Latina, 8 fundos sob gestão, que então esse é um grande fundo que gerencia diversos CVCs, tá? Então aí para vocês entenderem que essa questão ela está consolidada, tá? Então tá crescendo cada vez mais, né? Tanto tá crescendo que só para que vocês vejam alguns números aí depois que eu vou apresentar para vocês aqui, né? Mas assim, qual que é o foco das CVCs? As corporações elas querem investir em startups para atender setores de funcionalidades específicas, essa é a grande sacada, né? Então, deixa eu trocar aqui a câmera que fica melhor para vocês. Geralmente as startups conversam com o setor principal ou fazem sentido por agregar valor à cadeia produtiva. Então, um exemplo que a gente tem aí, por exemplo, eu tive a oportunidade agora no case, me encontrei com a RD Ventures, que é a Raia Drogasil Venture, conversei lá com os expositores lá e eles procuram soluções, mas ficou muito claro, ele deu um recado, falou assim, professor Lauto, aqui a gente recebe, obviamente, muitas startups do ramo fármaco, né, obviamente, né, por ser uma empresa voltada para, né, comércio varejista de medicamentos, mas ele falou que tem algumas outras questões que fazem sentido à cadeia produtiva, por exemplo, soluções logísticas. Então, soluções logísticas interessam, né? Embalagens, olha que interessante, né? Então, eles até estavam expondo lá junto com uma startup que ela fez um sistema lá que você faz uma assinatura dos medicamentos, e os medicamentos já vêm embalados com um horário específico, já vem num rolo, né, dentro de uma caixa, e a pessoa que toma vários medicamentos ao longo do dia, para evitar erros, perda de controle e tudo mais, os medicamentos já vêm como se fosse uma tira, já todos embaladinhos individualmente, customizado, com data, horário, então não tem erro, você não perde nunca a questão medicamentosa. E é voltada para business B2C, tá? Business to consumer diretamente. Então você vê que é uma solução que atende ao problema simples da sociedade, controle da ingestão lá, da administração dos medicamentos de uma pessoa em casa, né? Olha que interessante. E essa startup ela oferece essa solução. E eles entregam como produto final, né, essa caixinha aí direcionada aí com esses produtos. Ok? Olha que bacana, né? Aí, que interessante você vê que outras soluções também podem ser oferecidas dentro de um grande guarda-chuva corporativo, que é a CVC, né, que é Corporate Venture Capital, né, que consegue oferecer para o mercado acompanhamento, essas questões. Então, olha que bacana, né? As corporações elas têm esse foco. Elas investem em startups para atender setores e funcionalidades específicas. Perdão. E as startups elas conversam, né, com as suas soluções, às vezes com soluções complementares. Olha como está relevante o ecossistema de CVCs. Então elas estão crescendo quase 150%. Não chega a ser um crescimento ao ano, mas dentro do período que foi analisado nos últimos 5 anos. A gente tem aí 169 bilhões de recursos administrados no mundo todo, só no Brasil 10 bilhões. E tem até a Associação Brasileira de Corporate Venture Capital, que recentemente, até então, era atendido por pessoas dentro de outras associações, e aí acabou tendo a própria associação agora da Associação Brasileira, que direciona os esforços para as CVCs. Então, como você pode ver, a gente está trabalhando aí com uma possibilidade, é isso que eu quero apresentar para vocês, com uma possibilidade de vocês terem, né, acesso a recursos que são relevantes, que são de empresas corporativas e que podem atender muito bem as demandas do mercado, ok? Na sequência aqui, para que a gente possa enxergar quais são as principais preocupações das CVCs, para você entender como é o funcionamento da cabeça, né, do Corporate Venture Capital. Né? E aqui a gente está falando do capital de grandes empresas.
Então tem uma pegada estratégica, tem uma questão de planejamento relacionado, né? Foco principal, inovação e aceleração relacionadas ao core business. Esse é o principal foco de atuação. As preocupações que o CVC tem, primeiramente, soluções técnicas. Então está buscando soluções técnicas que, de uma forma geral, a própria corporate, né, então a empresa mãe que associa isso, ela não consegue resolver sozinha, seja pelo tamanho da empresa que já é muito grande, seja pela questão cultural, seja por uma solução específica, seja por foco mesmo, né? Você para pensar, por exemplo, você pegar a Ambev, né, uma grande corporação, ela dificilmente vai iniciar uma tarefa do zero. Não, as corporates não fazem isso. Elas não começam do zero hoje, porque não é relevante para a empresa, dado já o grande volume de recursos que são gerenciados. De uma forma geral, as corporates elas já vão buscar soluções que já estejam atuantes no mercado. E aqui eu estou dizendo até de possíveis early stage. Tá? Não significa que a startup já está desenvolvida, já com faturamentos, não, mas a corporate não vai perder tempo iniciando coisas, ela já vai buscar questões que já estão em andamento, já com pequenas validações, nem que sejam pequenas mesmo, quanto mais validadas melhor com certeza, mas que já tenham validação. A corporate não perde tempo fazendo pequenas validações, por isso que as soluções técnicas, geralmente nós estamos falando aqui de POCs, a gente já está falando de MVP já consolidados, né, então POC, né, para quem não acompanha o conteúdo, prova de conceito, já tem uma prova de conceito já definida, já testou o mercado, já testou um conceito específico, já testou um MVP, e aqui é direcionado especificamente para modelos de inovação corporativa, que pode ser tanto as soluções técnicas como procedimentos, ou mesmo, né, fluxos e por que não pensar em produtos finais, né? Mas, de uma forma geral, os produtos finais acontecem, tanto é o exemplo que eu passei aqui da Raia do Brasil, que tinha um produto final entregue lá, que era uma caixinha com controle de medicamentos, mas principalmente os fluxos e os processos internos da empresa são bastante relevantes. Ou seja, tem espaço para bastante coisa, desde que seja voltado para a inovação corporativa. Então aqui vale a pena a gente pensar que a sua startup ela não pode ser, digamos assim, isolada da funcionalidade corporativa. Não que a culpa ou a responsabilidade seja sua, não é isso, né? Mas o corporate, sim, a CVC vai observar essa questão. Você, como startupeiro, segue seu barco, faz o que precisa fazer, direciona. Eventualmente, pode fazer sentido conversar com uma CVC aqui nesse sentido, né? Nessa questão. A governança tem que fazer parte, porque aqui a gente está falando de empresas de capital aberto, muitas já têm ações em bolsa, então a governança da startup ela vai ter um peso muito grande aqui na tomada de decisão de incorporar essa startup dentro do seu portfólio de empresas nesse sentido. Tá? Também é comum, aproveitando falando em portfólio, é comum que as corporates não tenham um portfólio muito grande de startups. Elas não são tal qual fundos de investimento em que vai buscar um portfólio gigante de startups. Não, geralmente elas trabalham com poucas startups. Eu estou acostumado a ver alguma coisa como 8, 10, 12, né? Não é comum mais do que isso. Não que não tenha, mas não é comum. Por quê? Porque as corporates elas atuam próximas das startups, ou seja, tem funcionário, tem executivo da corporate, tem funcionário da corporate, tem gestor da corporate. Quando eu falo corporate é a grande empresa, né, mãe, que ela fica próxima da startup, ela conversa bastante com a startup, até para poder direcionar. Agora, é importante deixar claro que isso não significa que a corporate ela invada o seu espaço de atuação. Você continua como CEO da empresa, você funciona como se você tivesse agregado à empresa mãe. Apenas isso, né? Tem liberdade, as corporates já estão acostumadas com isso, até para poder gerar essa capacidade inovativa que elas não conseguem, talvez até fruto do tamanho da empresa, que naturalmente impede ela de ser tão flexível como ela talvez era no passado, ou nunca foi, no final das contas, né? São raras as empresas, tal qual a Apple, que é uma grande empresa que pensa como uma startup. Essa flexibilidade ela é bastante valorizada pelas corporates porque é algo que elas não conseguem ter e as startups conseguem.
Então, independente disso, a governança faz parte no que se refere à transparência dos produtos, dos processos, dos números, dos controles, da atuação interna. Então, a ideia da governança corporativa, da transparência, da prestação de contas, isso faz parte. E prioritariamente, que a estratégia da corporate, ela tem um peso muito grande na startup, porque a startup ela tem que fazer parte da estratégia. Se ela não fizer parte da estratégia, não tem porquê. A corporate nem vai perder tempo. Então, é muito complexo isso, porque algumas estratégias para os empreendedores de startups talvez fiquem distantes, mas para a corporate não. Um exemplo aí, né? Você pode ter uma empresa varejista, tal qual o Mercado Livre, que tem um braço muito grande de incorporação de startups. É que no caso do Mercado Livre, mais do que uma CVC, ele é um grande comprador de startups. Né? Ela compra soluções, incorpora soluções dentro do seu core business, mas de qualquer forma é um bom exemplo. A Magalu também fez isso, adquiriu diversas startups recentemente, nos últimos 3 anos. Mercado Livre já fez isso, principalmente do setor logístico, né, por motivos óbvios, né? Mas a grande questão é que a estratégia da corporate, né, da grande corporação, ela pensa a respeito das possíveis funcionalidades, dos ganhos que podem acontecer ao adquirir essas empresas, ao trazer essas empresas para o seu portfólio, e com isso elas terem aí uma flexibilização, né, trabalharem com essa empreitada, conseguirem gerar soluções para dificuldades específicas, né, que as corporações não conseguem atuar. Né? Então isso é bem interessante. Lógico, algumas questões relacionadas também a temáticas relevantes, como diversidade em cargos de gestão, a inovação corporativa, o próprio intraempreendedorismo, então são questões que fazem parte aí desse processo. Tá? Agora, quais são as contrapartidas, né, que você como startup precisa oferecer para as corporates, né, e o que é que você tem que trabalhar dessa maneira para você usufruir desse espaço aí do ecossistema? Geralmente as corporates elas trabalham com equity, né, então elas vão fazer um investimento. Primeiro você pode ser incorporado dela, depois vem o investimento. Não acredite que você já logo de cara já recebe investimento. É comum investimento, mas não é uma obrigatoriedade. Pode acontecer de você ser incorporado a um ecossistema da corporate, você vai como se fosse uma aceleradora interna deles lá, que vão oferecer serviços de apoio, a própria estrutura da corporate dentro do ecossistema corporativo, te oferecem serviços de canal de distribuição, serviços financeiros, contábeis, né, de apoio, às vezes uma própria questão de infraestrutura, por exemplo, a Inovabra oferece, né, escritório de apoio, né, nessas questões todas, e a contrapartida geralmente tende a ser o equity. Né? Então a corporate faz o investimento na startup e troca por equity, troca por participação, geralmente dentro do contrato associado a um termo de preferência de compra, óbvio, por questões óbvias, né? Então é do interesse da corporate fazer a aquisição completa, né, de 100% da totalidade da startup, né? Então 100% de participação, por questões estratégicas, né? Então é uma questão contratual que isso geralmente está associado. E não tem nada de errado, não é que você está travando a sua startup, não é isso, mas tem como se fosse uma preferência de compra. Na maior parte das vezes pode exercer isso, ou em alguns casos não, mas o importante é que você está como gestor, né, desenvolvendo um negócio, e é como se você tivesse já um possível potencial comprador já para a sua atividade futura. Isso, de uma forma geral, é bem interessante, né? A startup precisa conversar com as premissas estratégicas da empresa. E aqui a gente fala de novo da questão do foco principal, né? Então o core business do negócio, ou os focos complementares. Então no exemplo lá do Mercado Livre, soluções logísticas é interessante, tal qual a solução de controle de estoque é bastante relevante, armazenagem é bastante relevante, movimentação de cargas é bastante relevante, controle de sistemas, gestão de clientes, ou seja, você vê que são soluções interessantes que fazem parte aí dessa questão. Outros pontos, como por exemplo, né, falando até da questão, né, dos contatos que eu já tive já com as outras corporates, né, então citando novamente lá, por exemplo, a BV X, né, que também estava presente no case, tive a oportunidade de acompanhar lá, a ideia de você ter soluções financeiras, tal qual soluções de atendimento a clientes,
soluções de segurança, cibersegurança. Olha que interessante como é um conjunto, né, já que a gente está falando de mercado financeiro, reúne um conjunto de soluções. No caso da Raia Drogasil, não só os aspectos fármacos, mas transporte, logística, atendimento a clientes, controle de pedidos, controle de estoque, também são funcionalidades relevantes que podem ser incorporadas dentro de uma funcionalidade de uma corporate, né? Para que você participe disso, o que você precisa fazer? Tá? Não tem muito milagre não, tá? Você tem que se atuar de forma proativa. Você vai ter que entrar no site das CVCs e observar caminho de ficha de inscrição, datas dos bets lá que eles fazem da inscrição para participar do ciclo de captação, quais são as regras, quais são as premissas. Por exemplo, ArcelorMittal, eu tive a oportunidade de conversar no ano passado com a ArcelorMittal, né, na Solab lá, através lá da Valitec, que é o fundo que gerencia os investimentos. Lá acontece investimento, mas está muito associado aos aspectos construtivos. Então, o desenvolvimento de materiais, eles têm bastante interesse em startups que possuam soluções de materiais para construção, mas processos construtivos também são relevantes para a ArcelorMittal, até porque faz parte do grande guarda-chuva corporativo deles. Então, eles têm lá um processo de inscrição, lá, eles fazem entrevista, mantêm poucas startups sobre seu portfólio. Né? VID, né, por exemplo, no caso da Valitec, que foi aqui apresentado para vocês, é um conjunto de 8 fundos, eles gerenciam 60 startups. Né? Então, você vê que está falando que se a gente fosse aí mais ou menos na média, daria alguma coisa como 8, não mais que 10 startups para cada um dos fundos direcionado. Você pega a Anima Educação, obviamente que soluções educacionais, plataformas educacionais, plataformas de atendimento aos alunos, né? O ensino online, obviamente, né? A geração de conteúdos, todas essas funcionalidades são interessantes. Você, como startupeiro, o que você faz? Não é que você faz uma startup voltada para a corporate. O que vai acontecer é que pode eventualmente fazer sentido a sua funcionalidade junto a uma corporate. Então, o que é interessante você observar? Primeiro, observe quais são as questões estratégicas que você trabalha dentro da sua startup. E se faz sentido a sua funcionalidade, se ela conversa com a corporate. Faz uma pesquisa das corporates, eu mesmo apresentei aqui nesse conteúdo aqui, alguma coisa em torno como mais de 10 aí funcionalidades, né? De 10 diferentes corporates, mas tem diversas outras aqui, tá? Para que vocês tenham. Tem a própria associação, né? Então, a Associação Brasileira, ABCVC, Associação Brasileira de Corporate Venture Capital, lá você vai ter contato aí com todas as empresas que trabalham com esse tipo de atuação, e você pode conversar com essas empresas, no sentido de visitar o site, verificar quais são as funcionalidades e observar se faz sentido. Porque se fizer sentido, se aproxima da corporate. Por quê? Porque você vai ter recursos à disposição. Já que para as grandes empresas, recursos, de uma forma geral, não são um problema. Elas tendem a ter, né? Não estou dizendo que cobertura é curto, né? Tudo mais, mas para as corporates não tanto. Né? Não é que eu estou dizendo que está sobrando dinheiro, mas provavelmente ela já tem uma estrutura mais funcional, fruto da própria organização estratégica de serviço de apoio, contábeis, financeiros, espaço, equipamentos, software, máquinas e uma série de laboratórios, ou seja, um conjunto de funcionalidades, até o próprio apoio, mentoria dos executivos da corporate junto às startups, e você tem como se fosse um grande programa de aceleração interno, que é o que as CVCs procuram fazer. Né? Bacana, legal esse conteúdo direcionado, gera mais uma oportunidade para você, não gera? Então, inscreva-se no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo aqui, ele está disponível para você. Mande suas dúvidas, elas serão respondidas sempre por mim, eu respondo todas elas. Eu fico por aqui, desejo um grande sucesso para você, até o próximo conteúdo. Valeu!